Nossa mensagem já está anunciada ali, Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Nós já cantamos canções aqui, né? Já anunciamos confiar no refúgio e fortaleza do Senhor. Deus é minha fortaleza, meu refúgio e proteção. Transformou minha tristeza em nova canção. Nós cantamos já. Não preciso nem pregar mais, já está dito. Louvado seja Deus. Eu vou ler o texto. São 11 versículos. Você acompanhe por gentileza. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Porquanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus abençoe a nossa vida, o nosso coração, na reflexão que fazemos da sua palavra. É bem verdade que a nossa vida é tomada, às vezes por dias, às vezes por anos, mas sempre estamos envolvidos em algum tipo de aflição, de preocupação, de situações, de circunstâncias que promovem dor, promovem angústia, promovem incerteza na nossa vida, na nossa história. O mundo é tomado por isso. Há sempre em algum lugar do mundo alguma guerra estourando. Há algum tempo já, há mais de ano, vem estourando lá a guerra de Israel contra o terrorismo, vem estourando a guerra da Rússia contra a Ucrânia, há outras guerras internas em alguns países, né? Povo da nação contra a sua própria nação, às vezes o povo da nação contra o exército da nação, conflitos internos, há sempre um conflito, uma guerra, uma violência que corre as ruas, por algum motivo, da maldade do coração humano, da perversão do coração humano, da ganância do coração humano, que é capaz de ceifar uma vida, às vezes, por causa de alguns tostões, de alguns reais, de alguma mercadoria. Então, nós somos assolados, né, por violência, por guerra, por crime. E essa confusão, esses tumultos e essas coisas são comuns à vida, comuns à cidade. Faz parte da história das nações. Somos assolados por enfermidades que surgem de repente na nossa vida, na nossa casa, ou que anunciam que vão vir e vêm, e nos limitam, e promovem dor, e exigem um tratamento imediato. Agora nós estamos orando pela vida da esposa do Fábio Amilarian, que está com problemas sérios cardíacos. Amanhã ela deve passar por uma ponte safena, que está sendo preparado para ela passar, para seguir no tratamento, para buscar restabelecimento, a Glenda. E temos orado. Eu sei que isso tem afligido o coração do Fábio, da sua casa, porque traz situações e circunstâncias que fogem da nossa possibilidade de agir, de cuidar, né? E aí nós confiamos sempre no cuidado de Deus. Há preocupações nossas com o trabalho, há preocupações nossas com finanças, compromissos financeiros, há preocupações nossas com a família, com o filho, com a filha, com o bom andamento da casa, com o relacionamento com o cônjuge. Há muitas coisas, há muitas causas que afligem a nossa vida. O salmista fala de situações assim,
que trazem sempre tremendo transtorno à terra. Montes se abalam no meio dos mares, as águas tumultuam e espumejam, na sua fúria os montes se estremecem. Mas eu quero que você leia comigo o verso 8, porque a nossa meditação desta noite é um convite a contemplar as obras de Deus em meio às aflições. Vamos ler juntos? Vinde, contemplai as obras do Senhor, que consolações efetuou na terra. Contemplando as obras de Deus em meio às aflições. Não importa a causa, não importa o motivo. Aquilo que te perturba, aquilo que te aflige, pode encontrar solução, saída, ou você pode encontrar proteção em meio às tempestades no Senhor. É isso que o salmista nos convida, nos conclama a contemplar. Vinde, contemplai as obras de Deus, que assolações efetuou na terra. Porque às vezes nós somos tomados a contemplar os problemas, as lutas, as aflições, as dificuldades, e isso nos entristece, isso nos abate. E quando nós contemplamos, o tamanho da tempestade, às vezes nós somos tomados de um temor, porque quando o problema vem, quando a aflição surge, quando nós ficamos em situação em que a gente percebe que está além daquilo que a gente pode fazer, que foge às nossas possibilidades humanas, normalmente nós tememos muito. Então nós temos que nos lembrar do tamanho do nosso Deus, da bondade que Ele tem, do grande amor com que Ele nos ama. Nós sofremos por perdas pessoais, estamos orando, estamos buscando consolo, conforto de Deus, para a vida da família da Marcélia, que perdeu o pai no dia de ontem. E nós sabemos o quanto faz falta os nossos queridos, e o quanto choramos, lamentamos a ausência deles da nossa vida. Sabemos que estão com o Senhor, sabemos que estão em paz, sabemos que estão no gozo, sabemos que estão melhor do que nós, mas é a saudade que aperta, é a dor que bate fundo na alma, é a aflição que vem. Então o salmista está dizendo, não importa a causa, não importa a área em que sua vida está afligida, vinde, contemplai as obras de Deus, as assolações, o agir do Senhor junto à terra, aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele já realizou, para você manter no coração a esperança, para você ter no seu peito, na sua alma, a certeza, Ele vai fazer de novo, o Senhor há de vir. Então nós vamos meditar nesse propósito. Primeiro, é o que nós estamos falando, as pessoas estão cheias de insegurança, porque elas vivem aflições. Aflições estão presentes no país, no mundo, no país, na cidade, na família, na sua vida, na minha. Algumas delas atingem o mundo inteiro. Outras atingem um determinado país, uma determinada região. Às vezes uma determinada família, ou uma determinada cidade. Em alguns casos, só a sua vida mesmo. São lutas, são aflições que você e mais ninguém vai passar. Não importa se é algo mundial, se é regional, se é só para você, para sua casa. O salmista nos chama a contemplar os feitos de Deus, o agir de Deus no tempo da adversidade, porque Ele não fecha os olhos para as adversidades que nós vivemos. Portanto, não temeremos. E aí ele vai dizer da realidade das aflições, ainda que a terra se transtorne, ou os montes se abalam no seio dos mares, ou que as águas tumultuem e espumejem, e na fúria os montes se estremeçam. Então ele não está fechando os olhos para a realidade da dor, para a realidade da insegurança, para a realidade da aflição, da luta, do desafio, do problema, que tira o seu sono.
que rouba a sua paz, que traz em você um sentimento de insegurança, de incerteza quanto a algumas coisas futuras, quanto ao resultado que vai dar, as ações ou aonde vai chegar aquilo que você tem passado, até onde você vai resistir, até onde o problema não vai destruir o sonho, não vai arruinar a casa. As aflições são presentes para todos os homens. O motivo principal é o pecado, porque Adão e Eva, no jardim do Éden, onde o pecado ainda não existia, onde a aliança não havia sido quebrada, onde a obediência a Deus e o relacionamento com Deus era perfeito, não passaram por nenhuma aflição. Viveram tempo de gozo, tempo de paz, tempo de alegria, tempo de vida com Deus, de intimidade com Deus. Mas o pecado entrou, e todos os danos e males que nós falamos aqui, que estão presentes no mundo ou na sua vida, tem a ver com alguma atitude pecaminosa de alguém. Às vezes nós padecemos por causa dos nossos próprios pecados, os erros que nós cometemos e as consequências que esses erros trazem, que também afligem a nossa vida, ou a nossa casa, que também trazem lágrimas ao nosso rosto, tristeza ao nosso coração, à nossa alma. Principalmente tristeza ao nosso coração e à nossa alma, se nós somos cristãos. Porque sabemos quanto o pecado ele é danoso, mas também sabemos o quanto ele é prejudicial, o quê? A glória do nome de Deus, ao exercício da fé. E aí ficamos incomodados, ainda bem, e lutamos contra o pecado, para que ele não nos vença. Então o salmista ele não nega as muitas causas e a realidade de quê? Da dor que o ser humano passa, da aflição que o ser humano enfrenta, cada um de nós. Eu não preciso citar mais nada, eu sei que você tem algum pensamento, algum sentimento, alguma coisa que já veio na sua cabeça, referente à sua vida, referente à sua família, referente a algo que você está enfrentando ou já enfrentou, e que foi muito difícil, muito duro. A realidade das nossas aflições, das nossas dores, do caos que às vezes a nossa vida passa. Mas o salmista vê em Deus, e ele revela isso no primeiro versículo, 3 coisas. Primeiro, refúgio. Deus é o nosso refúgio. Ele segue dizendo, e fortaleza. E depois ele segue ainda dizendo, socorro bem presente na tribulação. Refúgio, lugar de segurança no tempo adverso. O que é o refúgio? O refúgio é um lugar onde você vai se abrigar quando a tempestade vem. Refúgio é um lugar onde você vai se colocar em segurança quando o amigo ou o inimigo está te atacando. Quando a bomba está caindo em Israel, eles vão para o refúgio. Quando o furacão sopra nos Estados Unidos, há lugares nas casas que se tornam um refúgio, um porão feito para abrigar contra a tempestade, contra a bomba. O salmista está dizendo, quando eu estou em perigo, quando eu vivo um tempo adverso, quando o vento está soprando muito forte, quando as coisas vêm tentando destruir, aniquilar a minha vida, a minha casa, as construções, as edificações que eu vou tentando fazer, eu me refugio no Senhor. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. É o que o texto vai mencionar para nós. Fortaleza é proteção contra os ataques inimigos. Toda cidade construía muros que serviam de fortaleza. Faziam as suas torres para vigiar o inimigo, para atacar o inimigo, para se proteger do inimigo. Ah, como é que é aquela cidade lá? Ah, é uma fortaleza. Muros. Foram construídas edificações. Foi pensado algumas possibilidades de defesa contra o inimigo.
Por isso é chamado de fortaleza. Deus não só nos protege, nos guarda, se torna refúgio, mas Ele também é fortaleza. Ele nos ajuda diante dos ataques do inimigo. Quando alguém se levanta contra nós no trabalho, quando alguma pessoa, por algum motivo, solta numa internet, numa rede social, mentiras que tentam tirar a nossa credibilidade, que tenta atingir a nossa moral, que tenta quebrar a nossa credibilidade, seja no trabalho ou na família, na vida. Se alguém se levanta contra nós, o Senhor é a nossa fortaleza. Ele nos protege. Nos protege contra os ataques do inimigo. Nos protege contra o ataque do próprio diabo. Por isso que a palavra de Deus diz que o diabo anda ao nosso derredor, procurando o momento oportuno para nos tragar. Por quê? Porque ao nosso redor está o Senhor. Para ele nos atingir, diz a Bíblia, os dados inflamados do inimigo têm que passar pela proteção de Deus. Por isso que nós cremos que tudo aquilo que é feito num centro de umbanda, num princípio de feitiçaria, contra a vida do cristão, ela é desfeita pelo amor de Deus que nos protege e não nos alcança. Ele é a nossa fortaleza. Ele nos protege dos ataques inimigos. O salmista chega ainda a dizer que o Senhor é o nosso auxílio. O que é o auxílio? O auxílio é a ajuda que vem dentro da nossa necessidade. Fulano, você pode me auxiliar aí? O que é que você precisa? Eu preciso tirar esse banco daqui e levar para lá. É meio pesado. Ele vai dar uma mão, eu vou levar. Fui auxiliado, fui socorrido para fazer uma tarefa. Fui ajudado. O salmista está dizendo, quando a gente vai se envolver numa causa, vai enfrentar uma luta, vai transpor uma tempestade, vai passar por um tempo de aflição, quando a gente vive um momento da perda de um ente querido, quando a gente vive um momento de um desafio no trabalho, quando a gente vive um tempo de preocupação com a família, com o filho, com a filha, Deus nos ajuda para resolver. Deus nos ajuda para transpor. A ajuda de Deus é certa. Ele nos auxilia. Então é por isso que o salmista fala, Deus é nosso refúgio, é nossa fortaleza e é nosso auxílio. Se as aflições são uma realidade, o agir de Deus, como aquele que nos dá segurança no tempo adverso, o agir de Deus, como aquele que de fato traz proteção contra os ataques inimigos ou contra situações de risco, o agir de Deus que vem como auxílio oferecendo ajuda para nós também é certo. Então, se a terra se transtorna, se os montes se abalam no seio dos mares, se as águas tumultuam e espumejam, há um rio que corre serenamente, que vem do agir de Deus para transformar a tempestade em bonança. Há um erguer da voz de Deus que ordena o vento e o mar, e ele lhe obedece. Há um poder de Deus que, como nós cantamos aqui também, nos ajuda, se for preciso, a andar sobre as águas. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas, tu também é Deus. Descansarei. Então há um poder de Deus, há um amor de Deus, há um contemplar do Senhor, há um agir de Deus em nosso favor. O salmista está dizendo, Deus faz, Deus age, Deus auxilia. Deus ergue a sua voz em nosso favor. Versículo de número 6. Bramam nações, reinos se abalam.
tumulto está acontecendo, a aflição é presente, a guerra está estourando, a enfermidade vem, às vezes uma pandemia que toma todo mundo, o mundo inteiro. A situação está adversa, os princípios estão de ponta cabeça, a injustiça é constante, a justiça não está presente, a insegurança está por toda parte. Bramam nações, reinos abalados. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. Então o salmista nos chama a contemplar o Senhor, a aquietar o nosso coração, para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Às vezes nós estamos tão envolvidos, tão tomados pela situação, pelo barulho, pela luta, pela aflição, que não damos ouvidos ao que Deus tem a nos dizer. Não conseguimos ouvir, Ele fala, a gente não ouve. O tumulto é muito grande. Por isso que Ele pede, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O coração do rei está nas mãos de Deus. Não há um coração que ele não possa quebrantar. E não há um coração que, querendo Deus, não possa endurecer. Fez isso com Faraó no Egito, quebrantou o coração para que ele deixasse o povo ir, endureceu o coração para que ele enviasse o exército atrás do povo, para que o exército pudesse perecer no mar, no mesmo lugar, no mesmo momento em que Deus livrou Israel, fazendo passar a pé enxuto. O exército teve as rodas dos carros travadas na lama, as águas se juntaram e o exército inteiro de Faraó pereceu, cessou-se a perseguição, liberdade, enfim. Então, nações se abalam. Mas Deus faz ouvir a sua voz. Porque Ele atua no decurso do tempo, no decurso da história. Ele é o Senhor da história. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Não há limite para o agir da sua mão, para se tornar refúgio, fortaleza e auxílio para aqueles que nele esperam. Nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e nosso escudo. O salmista está dizendo, irmãos, de que há muitas situações e circunstâncias que se não fosse o Senhor que nos ajudasse, que seria de nós. Se não fosse o Senhor que se colocasse ao nosso lado. Se não fosse o Senhor que se fizesse presente na nossa vida, naquele tempo difícil. Com consolo, com conforto, com a sabedoria, com a exortação, para voltarmos para os trilhos, para obedecermos e entendermos o seu querer, com a força que Ele dá, e Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, vem de Deus a força para resistirmos às lutas, para transpormos os tempos difíceis, para atravessarmos a escuridão da noite, para que possa romper no novo dia o brilho, né? O brilho que dissipa a escuridão. Ou para fazer cessar o choro da noite, numa manhã de alegria, quando contemplamos, como o salmista nos convida a contemplar, os feitos de Deus, as assolações que Deus efetua na terra. Porque o salmista diz que quando Deus desce à terra, os montes tremem. Os montes se abalam. Porque o agir de Deus é o agir que pode todas as coisas. É o agir para o qual não há impossíveis. De muitas situações e circunstâncias que afligem a minha vida, muita coisa é impossível para mim. Eu começo a planejar, eu começo a procurar saída, eu tento achar um jeito, pelo menos, de aliviar o problema, e não consigo. Não encontro um caminho, não encontro uma atitude. Não consigo dar um jeito. Mas quando o Senhor vem, Ele dá. Ele abre uma porta que eu não esperava, Ele traz uma providência que eu não contava. Ele promove uma paz que excede o entendimento humano.
que eu não sei explicar, mas que eu percebo, que eu sinto que está ali comigo. Ele faz dar jeito, ele faz ter solução, aquilo que eu achava que não dava jeito mais, eu estava a ponto de jogar a toalha. Mas Deus se manifestou, e eu ainda saí vitorioso. Não só joguei a toalha não, desistindo não, eu venci. O agir surpreendente de Deus, que o salmista menciona, que atua em favor da nossa vida, para nos ajudar. Ele age. Deus age, erguendo a sua voz. A inquietação pode nos impedir de perceber o que Deus está fazendo, o que Ele tem a nos dizer, mas o texto diz que o Senhor já age, o Senhor protege, o Senhor dá segurança, vinde contemplai as obras do Senhor. Em meio às aflições da vida, em meio às noites escuras de alma, em meio ao tempo da sequidão e estio, tempos de deserto, que são visitados pelo agir de Deus e são transformados num manancial. O salmista diz que nós podemos contar com isso, porque ele nos garante a presença de Deus. Verso 11. Verso 7 também. O Senhor dos exércitos está conosco. A presença certa de Deus ao nosso lado. A companhia de Deus garantida na nossa vida, na nossa luta. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A mesma coisa no 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu não tenho por perto, eu não tenho ao meu lado todas as pessoas que eu gostaria de ter. Não tenho aquela pessoa que sempre me deu uma força, porque agora, quem sabe, ela já partiu para a eternidade. Ela mora numa outra cidade, ela está passando um tempo mais difícil que o meu. Não pode me ajudar. Sempre me ajudou. Sempre me deu uma força. Sempre me encorajou, sempre teve uma palavra de bom conselho, sempre trouxe uma companhia encorajadora para mim. Agora ela não está mais. Deus sempre está. Deus sempre está. No tempo fácil ou no tempo difícil, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele não foge às nossas lutas. Ele não é o amigo do tempo bom. Ele é um amigo também da hora incerta da vida. O amigo certo no tempo da incerteza. Muitos amigos somem no tempo difícil. Gente da nossa casa. Gente que se assenta conosco nos banquetes, que celebram a nossa celebração. Mas que no tempo da luta some. Vai que você precisa dele. Vai que ele tem que enfrentar com você o inimigo. Vai que ele tem que botar a mão no bolso para te ajudar. Vai que ele tem que ter coragem para dizer para você até aquilo que você precisa ouvir e ele não quer. Então ele some. A Bíblia diz que é no tempo da angústia, no tempo difícil, que se faz os irmãos. E que os amigos se tornam mais do que amigos. Porque eles estão conosco. Para o que der e vier. Às vezes eles não podem fazer nada. Não podem nos ajudar. Não podem resolver o nosso problema. Eles têm a limitação deles, como eu tenho também as minhas. Mas pelo menos eles estão ali do lado. Para não deixar a gente passar sozinho. O salmista está dizendo que no tempo das nossas aflições, das nossas dores, pode nos faltar o nosso pai, pode nos faltar a nossa mãe, pode nos faltar os nossos amigos, pode nos faltar aquela pessoa que nós gostaríamos que estejasse, mas nunca vai faltar a companhia de Deus. O socorro de Deus, a fortaleza de Deus, o auxílio de Deus, a ajuda que Ele dá. Se eu ando pelo vale da sombra da morte, diz Davi, tu estás comigo. Tua vara, o teu cajado me consola. Se eu tenho inimigos à porta, Senhor, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Presença de Deus no tempo da nossa dificuldade, no tempo da nossa dor, no tempo da nossa aflição.
O Salmo 46 nos lembra essa grande verdade. Nós não passamos por tempos difíceis sozinhos. O Senhor dos Exércitos sempre vai estar conosco. A presença de Deus é certa. Embora a gente não tenha a presença daqueles que a gente gostaria, mas não tenha a presença daquele que pode fazer tudo, que pode auxiliar em tudo, que pode socorrer em tudo, que pode ajudar em tudo, que pode fortalecer em tudo. Porque aquilo que eu não posso, Ele pode, aquilo que é impossível para mim, é possível para o meu Deus. E aí, o salmista nos convida para contemplar as obras de Deus. Porque ele tem certeza que nos dias da sua vida, Deus esteve presente com você. E vai estar. Naquilo que vier ainda pela frente. Ou naquilo que você estiver passando, sofrendo, padecendo, agora, que tem trazido no seu rosto as lágrimas, que tem sido a preocupação da sua noite. Deus está conosco, e isso é certo. Então, meu querido irmão e irmã, faça de Deus o seu refúgio, faça de Deus a sua fortaleza, faça de Deus o seu socorro presente na angústia, que venha de Deus auxílio para a sua vida, para o seu viver. Eu sei, a aflição é certa, nós não podemos fechar os olhos para isso. Há algum tipo de dor, há algum tipo de preocupação, há algum tipo de angústia, há algum tipo de coisa que surgiu de repente, que apertou a nossa alma, que gerou incerteza à nossa vida, ao nosso futuro, ao futuro da nossa casa, ao futuro do resultado que vamos ter do nosso trabalho, do nosso estudo. Há alguma coisa que veio e tirou o nosso chão, mas não tirou o nosso Deus, nem o cuidado que Deus pode ter, nem o auxílio que Ele vai trazer à nossa vida. Eu quero orar, colocando diante de Deus o seu viver, as suas lutas, suas aflições, dos nossos queridos internautas que nos acompanham. Quem sabe iniciando uma semana difícil, ou passando por um tempo longo já de dificuldade. Deus quiser, com a graça, com a bênção dEle, todos nós aqui vamos ter uma semana muito feliz, muito abençoada. Mas pode ser que as bênçãos venham também em meio às lutas. Aliás, as maiores bênçãos, elas surgem em meio às lutas. As maiores conquistas vêm depois de grandes batalhas. Mas o propósito é a gente não olhar a grandeza do problema, é nos lembrar da grandeza do nosso Deus. Que Ele seja socorro e proteção, auxílio presente no tempo da tribulação.